Hoje aqui é um dia muito importante para a cidade de Valinhos, para o Bolsão de Segurança Vale Verde, para o clube e para a história de São Paulo. A gente está num lugar geográfico onde aconteceu uma boa parte da produção cafeeira do Brasil. O Brasil, no começo do século XX, liderava a produção mundial de café. Então, aqui entre o Barão de Jundiaí e o Barão de Três Rios, a gente tinha aí praticamente grande parte da produção cafeeira de São Paulo, que é a grande parte da produção cafeeira do Brasil. Então, eu vou chamar aqui para poder conduzir os trabalhos a nossa querida Sueli. Gostaria de pedir uma salva de palmas. Bom dia a todos, tudo bom? Primeiramente, quero agradecer a presença de todos aqui, né? Dispor de algo precioso que é o tempo, né? Em busca de respostas e soluções para o nosso casarão. Nós vamos começar agora com algumas apresentações, né? Vou chamar a nossa querida Regina, mas antes de chamá-la, eu quero também agradecer a todo mundo que contribuiu para a gente estar fazendo esse momento, né? A diretoria atual do clube, que é composta pela Thaís, a Danilo, da Célia, o Paulo Piacente, o Wellington, o Leonardo, porque apoiam também essa causa, estamos aí à frente para fazer a mudança. E também o comitê que a gente montou também, em prol do casarão, né? Para estar fazendo esse projeto, né? Que é composto pela Regina, a Lucy, o Nilda, a Célia, a Thaís, a Carla da empreendimento aqui, esposa do Eduardo, que da primeira palavra, a Mônica da Casa de Chocolate, a Mônica, diretora de turismo, também que esteve aqui logo pela manhã, e a Fabíola do Brasil Restauro também. Tá? Então, a gente vai começar agora com uma apresentação, falando um pouquinho dessa história. Aqui tem algumas imagens, tá, gente? De como estão as condições hoje do casarão. Tá? Então, a gente fez filmagem com drone, tiramos algumas fotos dos locais que a gente conseguiu acessar. E nosso objetivo de diretoria esse ano era trazer visibilidade para o clube, revitalizar o espaço. Não era nosso primeiro objetivo mexer no casarão. Porém, o estado está de deterioração está tão grande que nos trouxe uma live e isso se tornou uma prioridade, uma emergência para nós, como diretoria, né? Vamos deixar um espaço que tem uma história que fundou, né, a região aqui do Oeste Paulista, economicamente, ajudando a ferrovia, e a gente deixar isso fluir, né? Então, a gente fez aí, fomos em busca de diretoria de respostas, soluções, e encontramos algumas respostas e estamos desbravando isso, e agora queremos estar passando para vocês o nosso projeto que estamos vislumbrando de fazer, tá? A doutora Regina Márcia Tavares vai estar vindo aqui, ela é nossa antropóloga, escreveu um livro sobre patrimônio material, foi professora na PUC, também foi co-fundadora do Condepac, foi conselheira do Condefat, é nossa parceira agora e também nossa vizinha aqui do Vale Verde, nossa Vale Verdiana. Vou passar a palavra para ela e ela vai se apresentar um pouco melhor aqui. Tudo melhor? Então, e naquele tempo, né, eu comecei minha vida acadêmica nos anos 65, 68, e todo mundo me ouvia. Não havia microfone, classes enormes, né? Teatro, conversas paralelas, né? Então, eu só peço que vocês enviem as conversas paralelas para poderem me ouvir. Eu não gosto muito de microfone. E não é porque eu cheguei a ouvir, até porque eu não tanto, eu uso esse microfone. Bom,
Exatamente. E a minha filha comprou uma chácara grande, de 4 metros, e ela insistiu para que viéssemos para cá, porque Campinas já estava um pouco difícil, né? Já está. Enquanto Valinhos tem, não chega a 200 mil habitantes, Campinas está com 1,2 milhão habitantes. Né? Então já está uma cidade imprópria para se morar. Né? E realmente fiquei muito feliz de vir morar neste patrimônio vegetal maravilhoso. Né? Começa pela vegetação. Né? Quando eu fui conselheira do Condefat, do Estado, nós tomamos grande parte da Mata Atlântica. Né? E eu acho que um dia também temos que pensar em fazer o tombamento desta floresta maravilhosa, porque isso aqui é um oásis. Né? É um oásis. Precisamos pensar no tombamento de toda esta área. Né? Isso aqui não pode se perder, jamais. É lindíssimo, é maravilhoso, é um privilégio morar num espaço como esse. É um privilégio, no dia de hoje, morar num espaço tão saudável como é o Vale Verde. Né? E eu hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre a importância da preservação do patrimônio cultural, que é a minha especialidade. Né? Eu venho de longa data, eu tenho um projeto que quase está chegando há 40 anos, né, que até recebeu um prêmio da Unesco, que é a preservação da cultura lúdica da infância. Né? Porque a cultura é todo mundo pensa que brincadeiras infantis é só brincadeira, não tem. É uma cultura importantíssima para o desenvolvimento da espécie Homo sapiens. Nós somos uma espécie biológica e nós precisamos de brincar na infância, porque é uma maneira de nós desenvolvermos aspectos biológicos, psicológicos, emocionais, sociais. Né? Nós temos uma série de coisas. Mas hoje eu não vou falar desse projeto. Eu vou falar de um outro, que é um livro que eu escrevi e publiquei em 2019, antes da pandemia, que foi uma cartilha que se chama Memória e Patrimônio. Memória e Patrimônio. Por que eu quis fazer essa cartilha? Porque nós fazemos 1000 pesquisas, 1000 teses, doutorado, pós-doutorado, docência, etc., na universidade, só que o povo como um todo não fica conhecendo esses problemas, não fica sabendo dessas questões na sua intimidade. Né? Às vezes não conhece, como dizia um colega meu, não entende nem o nome da tese, né? Nem a lista de pessoas da universidade conhecem, e o povo, que aquele conhecimento, aquela pesquisa que foi feita, não chega à população geral. Então, como eu reputo da maior importância a preservação da cultura de um povo para o seu próprio desenvolvimento, eu me resolvi fazer essa cartilha. E eu vou seguir um pouquinho o roteiro que eu fiz para ela. O que é memória, o que é patrimônio histórico, por que a importância de preservar a memória e o patrimônio, qual a relevância do patrimônio cultural e natural, as características desse patrimônio e quais as ações que nós podemos fazer para essa preservação. Então eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre o que é cultura. Para começar, o que é cultura? Eu tenho uma birra de chegar num lugar, em qualquer cidade, e me apresentarem. Aqui é o secretário da Cultura, ele vai falar no tutelar, e ele só fala sobre arte. Como se cultura fosse só arte. Cultura não é só arte. Cultura é tudo que nós criamos numa sociedade para sobreviver. O árabe que ficou lá numa região do Oriente, ele criou uma
capazes de criar símbolos, nós podemos dar significado aos sons. Então, cada povo elegeu uma série de sons e começou a dar significado a esses sons. Nós temos, por exemplo, povos africanos que só usam sons língua-palatais. Eles falam assim, eles deram significado a esses sons e fazem a comunicação, criar uma língua. E cada povo cria a sua língua. Né? Nós temos os nossos indígenas aqui da América Latina, do Brasil, tem mais de 200 línguas. Mais de 200 línguas faladas entre grupos indígenas. Eles fizeram seleção de sons, deram significados e se comunicam. Então, a língua é cultura. Tudo é cultura. Não é só a grande literatura, a grande obra de arte, o grande músico que é cultura. Isso é um viés muito triste que passaram para nós que nascemos colônias. O Brasil nasceu colônia. Nós nascemos colônias. Então, o que nós aprendemos? Né? Nós aprendemos a admirar aquilo que não é nosso, é do outro. Né? Nós aprendemos a admirar aquilo que é nosso. O nosso, de preferência, nós falamos, aquilo é porcaria, aquilo lá não tem, eu não vou lá, não me interessa, eu vou lá conhecer aquele negócio. É um bando de gente soltando uma bola que não interessa, que é tão feio, tão sem sentido. É cultura caipira, é cultura caiçara, é cultura, tudo que nós criamos. Esta mesa que está aí cheia de bolos, né? E de salgadinhos para o café da manhã, é cultura. Isso é cultura. A culinária é cultura de um povo. Religião é cultura. Política de um povo é cultura. Tudo é cultura. Aquilo que nós criamos para sobreviver num determinado lugar. Por exemplo, este café da manhã não tem bacon, não tem ovo frito, não tem uma série de coisas que nós vemos em outros cafés. Por quê? Porque aquele povo criou o café da manhã com bacon, com gorduras, com coisas, porque o frio era muito grande, ele precisava trabalhar cedo, então ele precisava de caloria para sair do trabalho. Né? Não é a nossa realidade do Brasil que nós somos um clima mais temperado. Né? Não precisamos de tanta caloria no café da manhã. Né? Então, cada povo vai criando a sua culinária, a sua religião, a sua maneira, a sua língua. Isso tudo é cultura. E por que nós temos que preservar? O conceito que eu gostaria de falar com vocês antes de qualquer coisa é o conceito de sociedade. Sociedade não é cultura. A cultura é a cultura de uma sociedade. A sociedade, né? Aliás, eu tive um professor, vocês já devem conhecer de nome, professor de sociologia, lá nos anos 60, professor Florestan Fernandes, foi meu professor, e ele dizia o seguinte, chegava na classe e falava, qual a diferença entre sociedade humana e sociedade animal? Tem muita diferença, quais? Ele falava, sociedade animal é um grupo de indivíduos interagindo entre si com padrões que definem o seu comportamento e para atingir determinados fins. Então, a sociedade da comida e da vida é igual à sociedade humana, porque nós somos também um grupo de indivíduos interagindo com o objetivo de atingir determinados fins e com padrões de comportamento para nos relacionar. Então, tem diferença ou não tem? Entre sociedade humana e tantas outras sociedades. Tem. Quem sabe onde está a diferença? Comunicação. Por quê? Nós aprendemos a pensar, falar, andar e
interagir com os outros através dele, essa ferramenta. Através de uma comunicação padronizada, que não é natural. Eu não nasci com ela. Eu tive que aprender. Então, a diferença da sociedade humana para a sociedade animal é a questão da cultura, daquilo que nós temos para expor, para colocar. A abelha é tudo automático, a formiga é tudo automático. Já nasce, a formiguinha nasce sabendo. Ela faz tudo sem ninguém ensinar. O ser humano não, precisa aprender. Precisa aprender, porque ele precisa aprender a reagir na sociedade. Educação. Exatamente, a educação para aprender, para entrar na cultura da sua sociedade. Então, sociedade não é a mesma coisa que cultura, toda a sociedade humana tem a cultura, e nós vamos ver exatamente por que interessa preservar a nossa cultura no mundo contemporâneo. E muito antes disso. Como eu dizia, nós nascemos colonos, aprendemos a olhar para o outro. Nos ensinaram que tudo que é lá de fora é bonito, é beleza. Até hoje, qual é a ambição de todos nós? Ai, eu quero ir a Paris ver a Notre Dame. Ai, eu tenho uma vontade de ir a Roma, ver as pinturas da Capela Sistina. Ai, eu tenho uma vontade de ir não sei aonde, etc. Mas ninguém vai aqui nem no Piauí para ver as pinturas rupestres do Piauí, que são as maiores do mundo. Ninguém vai ao Piauí. Vai ver as pinturas rupestres na França, de Lascaux. Vai ver as pinturas rupestres de Altamira, na Espanha. Mas não vai ao Piauí para ver as pinturas rupestres que são as maiores do mundo que nós vemos. Por quê? Porque nascemos colonos e aprendemos a olhar o outro como a nossa suprema realização. Nós temos que, ou nós aprendemos a olhar para nós mesmos e vamos desenvolver a partir da nossa própria realidade, ou nós vamos continuar, se não politicamente colonos, mas mentalmente colonos. Vamos continuar colonos a vida inteira. E já sofremos uma invasão cultural impressionante. Hoje, o pessoal só quer falar em termos de inglês, como se a nossa língua é de uma riqueza impressionante. O português é rico. No começo, nós falávamos, no começo da história do continente, nós falávamos Nhangatu, que era uma fusão de língua indígena com o português. Depois, por um ato obrigatório da coroa portuguesa, nós tivemos que falar português. Oficialmente. Por exemplo, você vai no Paraguai, dentro de casa, todos falam a língua guarani. Entre os seus íntimos, se fala guarani, porque ali os índios guarani ocuparam longamente. Nós não sabemos nada de línguas indígenas, não conhecemos nada, mas todo mundo já quer botar criança com 3 anos para aprender inglês. Entendeu? Vai aprender inglês, vai aprender isso, no século XIX era o francês. Por quê? Porque são as culturas que dominam a nossa. Eu estou lendo um livro, eu estava contando aí para alguém que eu conheci agora, eu estou lendo um livro de um prêmio Nobel de Economia. O nome dele agora eu esqueci. Ele foi presidente do Banco Mundial, ele foi do FMI, e ele disse
se reúnem lá em Davos, é para manter a dominação, é para manter a subsistência, todos os países ainda não desenvolvidos em subdesenvolvimento. Não é para ajudar, é para manter o subdesenvolvimento. Então, ou nós assumimos de Deus a nossa identidade, que passa pela preservação de patrimônios. O que é o patrimônio? É a memória daquilo que já aconteceu na nossa comunidade, daquilo que foi. O que foi aquilo? O Marquês de Três Rios foi um homem importantíssimo para toda essa região. Ele era um político de muita influência, foi várias vezes chamado para organizar, para definir uma série de ações em prol de toda essa região, né? Da região Campinas, onde ele também tinha fazendas, de toda essa região. Ele trouxe a estrada de ferro para cá para escoar o café para o Porto Santo. Ele foi importantíssimo. E como ele, nós temos muitos italianos que vieram aqui para substituir a mão de obra escrava, e que trouxeram uma cultura maravilhosa que precisa ser preservada, precisa ser mantida. Enquanto nós não aprendermos que a nossa cultura é importante, que é o nosso patrimônio, essa herança cultural, é o que nos dá cara, é que mantém a nossa cara e a nossa identidade, nós vamos ser sempre colonos. Vamos ser sempre colonos. Vamos assumir a preservação dos patrimônios construídos, dos patrimônios imateriais, da dança do bongo, da dança, da festa dos reis, tudo aquilo que deu, das tradições italianas, das tradições árabes, das tradições de todos os povos que confluíram aqui para o Brasil. Hoje nós somos um cadinho de raças, né? Árabes, italianos, alemães, suíços, etc. Nós somos de uma riqueza impressionante. Nós somos um continente. Não somos um país de uma França do tamanho da Bahia. Nós somos um continente. Como nós assumimos de vez a nossa cara, e porque é ela que vai impulsionar o desenvolvimento. Eu estive no Equador, onde eu coordenei um encontro. Cheguei lá e ofereceram para conhecer algumas roupas muito bonitas que estavam sendo mandadas para a França. Eu até comprei uma capa linda, você tem até hoje, foi entregue. O que o Equador traz? O Equador é desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Ele faz as suas roupas, não imitam nem o costureiro italiano e nem o francês. As suas roupas trazem a marca do indígena do Equador. Ela tem duas partes aqui, feitas com tear manual. Lindas, vendidas em Paris. Nós não queremos saber de nada, não valorizamos o nosso artesanato, é como se fossem coisas de segunda categoria. É lindo, é diversificado, é maravilhoso. Vamos, não quero falar mais. Eu normalmente dava aula de 2 horas. É difícil falar. Muito obrigada. Regina, muito obrigada. Fala também, se quiserem, eu doei, trouxe aqui 30 cartilhas, memória e patrimônio, que eu acho importante todo mundo ter. Eu falei para a Suelen, para ela vender o preço dos sanduíches, para juntar um dinheiro para essa aula. Então, ou 10, ou 15, ou 20 reais, não é as cartilhas ali com o Paulo Piacente, e quem tiver interesse pode estar
patrimônio também está aqui, o Ulisses, nós conhecemos quando fizemos o material do casarão, né, Ulisses? Obrigado pela presença de vocês. Vou também estar passando uma palavra para o nosso querido Eduardo, né, empresário, cientista, escreveu livros, convenções internacionais, e vai falar um pouquinho da história do casarão, todo esse movimento, para a gente ficar todos aqui alinhados, sei que tem moradores antigos, mas também sei que tem moradores novos, né, que estão aí tentando entender um pouquinho dessa história do casarão no clube, né, porque vai ter um casarão no clube, mas qual a história desse casarão no clube? Então, a gente vai falar aqui rapidamente um pouquinho sobre a história, tá bom, gente? Bom, bem rápido, por uma prevenção maravilhosa da Regina Márcia, trouxe a história aí, mas em resumo, ela falou uma coisa. Quem não valoriza a própria história, quem não conhece o seu passado, não consegue construir um futuro sólido. Se você tem crianças que precisam aprender coisas, quando você fala para elas, você mostra só o celular, você não mostra a realidade, você não tem que viver essa realidade como futuro. Aqui nós temos um lugar onde temos ar puro, um lugar onde nós temos água limpa, estamos em cima do aquífero Guarani. Nós temos aqui silêncio, nós temos uma vegetação que não se encontra em lugar nenhum próximo, num raio de 50 quilômetros. Então, precioso isso. Agora, a gente tem um patrimônio histórico desse, de ruínas. Vocês sabem quem foi Barão de Três Rios? Esse cara foi 3 vezes vereador, 3 vezes prefeito de Campinas, 3 vezes presidente da província de São Paulo. Ele foi eleito 3 vezes, como se fosse o Tarcísio hoje. Ele foi o fundador do Banco do Comércio e Indústria, do Cominde, que até uns 30, 40 anos atrás não existia. Então é um homem muito importante. O João Joaquim de Souza Aranha, ele foi um dos pilares, antes dos imigrantes, antes dos Matarazzo, antes dos Jafé, antes dos Gerdau, foram os imigrantes que criaram a indústria brasileira. O Brasil é um país agropecuário. E o Barão de Jundiaí e o Marquês, depois Conde, o Barão de Três Rios, foram 2 próximos, 2 caras fortíssimos. Grande parte da produção cafeeira do Brasil, e o Brasil foi o maior produtor de café do mundo. O Brasil viveu o seu apogeu econômico nessa época. Vinha daqui, dessa terra que nós estamos aqui. Nós temos aqui a Mônica Vicentini, quando, em 1888, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel proclamou o fim da escravidão, vieram os imigrantes italianos. Os imigrantes italianos vinham no Porto de Santos, pegavam a estrada Santos-Jundiaí. Sabe quem construiu a estrada Jundiaí-Campinas? O grande financiador, o Barão de Três Rios. Ele trouxe esses italianos para cá. Nós temos a Mônica Vicentini aqui, cujo bisavô foi um desses migrantes que vieram nessa primeira leva no fim do século XIX, começo do XX. O bisavô dela veio trabalhar na terra do Marquês de Três Rios. Ele foi um dos meeiros dessa terra. Quando o Barão morreu e tudo aconteceu, ela está aí até hoje. Se vocês forem na casa de chocolate, um centro de eventos imenso, que é uma gleba de terra que pertenceu ao bisavô, que foi uma das pessoas que era meeira do Barão de Três Rios. Então, nós temos a história viva aqui na figura dessas pessoas. A professora Regina acaba de mostrar a importância da cultura. Ela é imaterial. Ela é o que você come, ela é o que você fala, ela é como você respira, como você conversa, como você veste, como você fala. Agora, nós temos que ter âncoras dessa cultura. Não é só cultura falada, não é só cultura que está na internet. Nós temos que ter a realidade. Nós temos aqui uma realidade. Esse casarão, teve gente que casou aqui, teve gente que fez uma série de eventos. Está em Minas. Então eu queria apelar para vocês para entenderem a importância disso. Isso é uma sorte muito grande a gente viver aqui, a gente ser condômino desse local, desse local de segurança, e a gente ter a oportunidade de poder ajudar, né? Um pouquinho que cada um fizer. Então, ou vai acontecer um coquetel, ou vai acontecer um jantar, ou vai acontecer uma sequência de coquetéis e jantares, para a gente arranjar essa primeira verba para poder conseguir que o Poder Fato homologue a reforma e a gente possa conseguir o dinheiro do Estado de São Paulo para poder produzir a reforma. A gente precisa de muito dinheiro, né?
Então, esse início, ele é o mais importante, é o primeiro passo de uma grande caminhada que vai levar à reconstrução. Isso aqui vai trazer, isso aqui vai virar um centro de eventos, um centro turístico, vai virar um restaurante, vai virar um café colonial, vai virar um ponto onde vem o ciclista, onde vem as famílias de São Paulo. É muito, muito, muito importante para o Vale Verde, para o clube, para a cidade e para o estado. A gente tem poucos lugares onde as pessoas podem respirar, andar, e ver a história. Tá certo? Então eu gostaria de apelar para o coração de vocês, para vocês entenderem a importância do que nós estamos falando aqui. Não se trata de reconstruir um casarão. Se trata de reviver uma parte da nossa história, que está no nosso sangue. Existe um monte de gente descendente de árabe, de italiano, de japonês, enfim, de alemão. Está no nosso sangue, está nas nossas células. Isso aqui é um marco, um monumento dessa história. Então, eu peço para vocês, por favor, prestarem bastante atenção no que a Fernanda vai falar, que vai trazer muita informação para a gente poder agir. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pelas palavras. É um prazer conhecer vocês. Não sei como explicar, assim, enriquece a alma estar com vocês. Bom, pessoal, como vocês sabem, a gente está aqui para o projeto do casarão, né? Como eu disse anteriormente, nossa diretoria não era o foco inicial, mas se tornou uma prioridade. A gente viu que não dá para focar nisso, não dá para deixar. Então, a gente vai cumprir isso e vai ficar, vai levar história, vai levar cultura, vai levar momentos de encontro, né? Então, nós decidimos ir atrás. E esse ir atrás gerou várias pessoas falando para nós, né, como diretoria, mas deixa o casal cair, deixa ele tombar, ele é tombado mesmo, né, para ele reunir o tombamento. Passa o trator, ele está caindo, né? Tem alguns históricos de degradação, né? Tinha móveis do século XIX, da França, que também não estão mais em condições, e outros não existem mais, né? Não sabemos o destino deles. Então, isso começou a borbulhar tanto em mim quanto na Thaís. E a Thaís falou para mim assim, velho, a gente pode reformar esse casarão, a gente tem que ir atrás, né? E eu falei, acho que isso é uma coisa de 10 anos, gente. Vamos focar no agora, né? E aí surgiram algumas oportunidades. Hoje, como vocês sabem, a situação do clube não é das melhores. Nós não temos recursos para manter. Hoje, nossos recursos dependem exclusivamente de lei luz, alguns sócios também, porque a gente houve um aumento de sócios, mas ainda nosso recurso financeiro é pequeno. E por alguns anos, o clube ficou numa situação bem crítica e acabou tendo problemas de endividamento com a prefeitura e outros. Isso acabou prejudicando o CNPJ do clube, né? Então, nós não conseguimos entrar em leis de incentivo com o CNPJ do clube. Por quê? Porque ele tem uma restrição, né? E aí todo mundo fala, por esse motivo também não dá para você captar recurso. Eu falei, é possível que não tenha uma solução para isso, né? Então, vamos procurar. Então, comecei a conversar, sou leiga na área de patrimônio, então comecei a conversar agora com o Ivan, conversei com o Ulisses e o Brian Gouveia também, que esteve em 2023 aqui conosco, e começou a trazer informações, procurei outras empresas que fazem escala, conversei com vários arquitetos, professores da PUC, e aí numa conversa com uma pessoa, eu não lembro quem era exatamente, me perdoa se a pessoa estiver aqui, ela falou assim, tem uma empresa chamada Brasil Restauro, e eles vieram aqui para ver sobre o restauro do casarão, mas não foi dada a sequência. Né? Você não quer resgatar essa conversa? Sim, né? Nós já temos. Então foi quando eu consegui conhecer a Fabiola do Brasil Restauro, infelizmente ela não pode estar aqui hoje, porque ela está numa obra, tá? Em Parapanema, na estação ferroviária de Parapanema, acho que em Santo André, mas ela mandou um vídeo e tudo mais.
para estar fazendo um restauro deste imóvel. E aí foi um caminho e o que nós encontramos. Então, eu vou estar apresentando um pouco para vocês agora, um pouquinho desse projeto que começamos a construir com a Família do Brasil Restauro, tá? Um ponto importante a ser citar, no nosso trabalho, eu vou falar ao longo da nossa apresentação, a intenção era tentar toda a verba por lei de incentivo, tá, gente? Dada a situação da queda do telhado e a degradação rápida com as chuvas, as tempestades, começou a ruir as estruturas também, das paredes. Tem parede de taipa lá, feita de barro, de madeira, né? E ela está sendo condenada. Então, na nossa conversa com a Brasil Restauro, olha, por lei de incentivo, vai demorar um ano e meio, para a gente conseguir para o projeto, para elaborar o projeto. E aí, voltou aqui e falei, olha, está nessa situação, eu entrei no casarão e está nessa situação e a gente está começando a perder as estruturas, não é só a parte interna. Então, olha, a gente pode tentar uma alternativa de tentar uma obra emergencial. Então, hoje, essa reunião é o início da busca de um recurso para a gente fazer um projeto de obra emergencial para o telhado do casarão, tá? Por quê? Porque a gente conseguindo fazer a cobertura do casarão, a gente consegue fazer depois os projetos complementares para a parte hidráulica, elétrica, acessibilidade, o piso. Isso daqui eu vou estar entrando para vocês, tá bom? Então aqui eu vou falar um pouquinho da Fazenda Caputá, que foi muito bem colocada pelo Eduardo. A história um pouco do nosso patrimônio cultural, né, que não é nem de um casarão, né, que aqui era uma fazenda de café, né, mas sim o nosso Marquês de Três Rios, né, o Joaquim Egídio, né, recebeu esse título nobiliárquico, com o Barão de Três Rios, e o máximo dele foi o Marquês de Três Rios, né, também, recebeu, e era muito íntimo do Dom Pedro II, né. Ele foi um articulador econômico, como muito bem colocado pelo Eduardo, né, não só nessa região aqui, né, antes mesmo de Estivalinhos, né, mas para toda essa região paulista, oeste aqui do interior, né. Ele também trouxe investimentos significativos, né, como a parte de ferrovia, economia local, investiu na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo também, foi um dos pioneiros ali, fundador, e tem um papel político importante, né, na emancipação de Campinas, como colocado pelo Eduardo, né, ele foi 3 vezes vereador, 3 vezes presidente de província, né, que falava, né. Então, mais que uma arquitetura colonial nós temos aqui, né, da era cafeeira, nós temos uma história que formou essa região metropolitana aqui de Campinas, né. Além disso, né, temos essa história no século XIX. Em 1972, quando houve o loteamento do Vale Verde, foi convidado o paisagista Burle Marx para fazer o jardim do Burle Marx aqui quando foi doado esse espaço, né, pela Elza Torres, né, que foi a última esposa, né, esse espaço era um espaço de comunidade para os proprietários das terras aqui do Vale Verde, né. Então foi convidado pela empresa construtora Lutfata, né? Lutfata, isso. Então foi feito um convite para que o Burle Marx viesse aqui em 72 fazer o projeto. O que inclui esse projeto hoje, tá? Se vocês andarem pelo clube, vocês vão ver uma escadaria à frente do casarão de pedras portuguesas. Toda essa escadaria foi projetada pelo Burle Marx. Tanto as palmeiras e coqueiros que você encontra em volta da piscina e no jardim, também são todas as espécies de árvores que estão no entorno da escadaria, desde a entrada da secretaria, são catalogadas dentro do projeto do Burle Marx. Quem é o Burle Marx, gente? Ele é um arquiteto, paisagista, artista plástico, ele é renomado mundialmente. Ele fez a calçada de Copacabana, ele fez o jardim de Itamaraty, tá? E ele tem muitos outros projetos renomados e reconhecidos mundialmente. Então a gente tem, além do casarão, um patrimônio aqui, né, paisagístico de relevâncias, né? Que
aberto ao público para ver. Né? Hoje nós não temos isso aqui na região. Tá? Tem o Parque Burle Marx em São Paulo, mas aqui na região não tem. Tá? Panambi tem o Parque Burle Marx. Como? Panambi também. Isso, São Paulo. Tem o parque. Então nós temos aí o jardim priorizado pelo Burle Marx, né? Por esse motivo, além do casarão, que é protegido pelo Condefat, o jardim também do Burle Marx também é protegido pelo Condefat, tá, gente? Então, assim, tem uma estrutura muito robusta quando era construído o casarão. Porém, dado o tempo e o abandono, ela está em ruínas. Né? Eu convido vocês todos aqui após o café, passarem por lá, ver a situação, não pode entrar, né? Mas ver como que está, e é inaceitável deixar isso acabar. Né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós... aqui tem algumas fotos, né, que a gente veio tirando, né, do casarão. Foi em dezembro de 2023, né, após a gente ter as eleições para a nossa diretoria assumir em 2024, eu fui entrar na secretaria para fazer alguma coisa, e aí eu vi um poeirão levantando, aí eu saí da secretaria, olhei a cobertura da varanda da frente do casarão desabando, né, e aquilo mexeu assim profundamente, a gente ficou extremamente emocionado, porque dali é rápido ver essa situação acontecendo para se ruir tudo, né? Então, o telhado está em colapso, as partes internas estão comprometidas com infiltração de água, os cômodos, cedeu o chão do piso do hall superior da entrada principal, ele cedeu, então caiu no porão, né, onde ficavam lá os escravos, que eram da época capoeira, né? Que ficavam na casa, né? Atendia a casa. Então a gente está necessitando de uma ação urgente, né? Volta um pouquinho, tá? E aí isso houve a degradação do acervo e tudo mais. Então a gente vai precisar fazer o levantamento arquitetônico inicial, né? Para que isso aconteça, esse restauro. Pode passar. Foi aí que a gente entrou, como eu comentei com vocês, que o Instituto Brasil Restauro. Vocês podem procurar no Google, chama Brasil Restauro, ele vai trazer o site e os projetos que eles trabalham. Inclusive, eles fizeram o casarão da PUC de Filosofia, também no restauro, tá? De Campinas. E agora eles estão com um projeto do Flávio de Carvalho, né? A Casa Flávio de Carvalho, aqui em Valinhos, né? Como não sei se todos estão a par, conseguiram captação de recursos através da Lei de Incentivo ao Aldir Blanc, no valor de 2 milhões, para iniciar o restauro da Casa Flávio de Carvalho. Então, eles já estão nesse projeto e já iniciou o andamento, tá? Para vocês estarem a par. Isso também, essa informação também está no site deles, também, caso vocês queiram consultar. Então, a gente assinou, em outubro de 2024, um termo de cooperação técnica com o Brasil Restauro. Depois eu tenho acesso, está disponível na secretaria do clube também para quem queira ver o documento, tá? Não tem restrição. Nosso objetivo é, através desse incentivo, captar recursos para a elaboração do projeto, tá? E existem 2 pontos essenciais que precisam ser falados. Precisa ter um projeto aprovado no Condefat, né? O que é? É aquele projeto de um arquiteto, falando dos detalhes, do que vai ser feito, como vai ser feito e tudo mais. Orçamento técnico. Por quê? Como é tombado, precisa ter essa aprovação, senão isso gera um transtorno para a gente pode responder até para o Ministério Público, haver um inquérito civil. Então, a gente vai fazer esse projeto. Inicialmente, o nosso projeto, como eu disse anteriormente, era para ser feito através de lei de incentivo, porque a lei de incentivo fala, eu destino R$500 mil para a elaboração de projetos culturais, de patrimônio e tudo mais. No entanto, dada a situação, eu falei para a Fabiola, o que podemos fazer para conter essa degradação tão rápida? Então, um projeto completo do restauro em si, ele custaria em torno de R$293 mil. Tá? Para essa obra emergencial, a gente precisa de R$48.672,17 para a gente conseguir essa obra emergencial, que é o projeto para startar
para fazer o projeto e aprovar no CONDEFAT. Aprovado no CONDEFAT, a gente vai entrar, isso é um prazo de 120 dias com o Brasil Restaura. Aprovado esse projeto no CONDEFAT? Esses números, tudo isso que você está falando, não tem ali um data show para mostrar isso escrito. Passa um pouquinho para mim, a gente vai falar um pouquinho das etapas. Isso, desculpa. Passa mesmo. Isso. Então, aí a gente vai. Qual é a estratégia? A gente vai fazer o levantamento cadastral, o planeamento, o projeto básico de restauro emergencial, que é aquilo que eu comentei com vocês, o restauro do telhado e conter algumas infiltrações nas paredes. Esse projeto, ela estimou 6 meses com a aprovação do CONDEFAT. Por que a gente está falando de 6 meses? Porque a nossa intenção é entrar com lei de incentivo no final desse ano, tá? Para a gente começar a obra no início de 2023. Só que esses 48 mil é só para o projeto. A segunda etapa vai ser fazer a captação do recurso por lei de incentivo, tá? Após o projeto estar aprovado. Conseguimos o recurso, nesse recurso também vai estar aprovado os projetos complementares para o restauro, tá? Nesse recurso. E ele a gente está estimando ele está ali embaixo. De 2 milhões para fazer toda a cobertura do casarão, conter a edificação e no prazo de 12 meses, tá? Então a gente vai tentar através de projetos estrutural via ICMS, para a execução da obra emergencial. Vai também fazer a manutenção do jardim do Buller Marx, isso tudo vai estar incluso no projeto, tá? Para a arrecadação desses 2 milhões. A estimativa dessa obra em 2026 é de 12 meses, né? Então, nós também estamos conversando com os empresários da região. Eu estive na Associação de Empresários de Valinhos no mês passado, explicando um pouquinho da nossa história, o que está acontecendo, e pedindo o apoio deles para que a gente consiga ter as empresas em prol do projeto, né? Então, eles usam essas leis de incentivos para conseguir repassar a verba para o projeto. Então, a gente já tem feito essas articulações, junto com o Fabrício, o secretário de Cultura também, tem feito um trabalho de captação de empresas da região, falando do nosso projeto. Então, toda essa estratégia já está acontecendo em paralelo. Pode falar. Só um minutinho, ele está falando. Primeiro, eu falo assim. A etapa 3 e 4, custo estimado, 4 milhões e 300. Essa é uma outra etapa. Eu vou falar sobre ela. Esse 4.300 está incluído os 2 milhões da etapa 2, não só aquela etapa. Sim. Para o telhado e para conter as infiltrações e tudo mais, essa obra emergencial é 2 milhões. Tá? Os 4 milhões aí é o restauro geral, de fachada, de parte interna, de forro que cedeu, né, de parte hidráulica, elétrica, toda essa parte mais interna. O que acontece? Primeiro a gente precisa entrar, que hoje a estrutura que está acontecendo, a queda do telhado não está proporcionando a gente conseguir entrar ali e fazer os levantamentos, porque o restauro, ele não é chegar aqui e ver aqui, vamos fazer essa porta bonita. Ele vai começar a raspar essa parede, identificar qual é a cor original dessa parede, fazer um estudo e aí detalhar essas informações. Então, o restauro é muito diferente de uma reforma, tá? Então, é todo feito uma análise detalhada e resgate das informações da época. Quando não temos recurso próximo, né, dessa época, aí é colocado no projeto uma substituição para que a gente consiga modernizar também o espaço e a tenda, né? Então, voltando, esses valores de 48.635,17 é para a obra emergencial. A gente aprovando esse projeto emergencial, vamos buscar recursos nas leis de incentivo e já estamos fazendo essa articulação com as empresas da região, tá?
A Carla e o Eduardo também da empresa Dr. Nano de nanotecnologia também estão à frente em fazer esse network conosco, né? O secretário de desenvolvimento também está disposto a contribuir para fazer toda essa articulação. Então, esse é um prazo de 12 meses e esse custo de 2 milhões só para esse projeto. Esses 2 milhões está incluso também a montagem dos projetos detalhados do restauro. Tá? Então, aquele valor de 193 mil, eu tirei os 48 para a obra emergencial. Os outros 240 e pouco vai ser coberto pela lei de incentivo para a gente conseguir fazer o restauro. Tá bom? E aí, a estimativa nossa para o restauro geral, né, como eu disse, da área externa, dos muros de divisas, janelas, portas, forros, pisos, paredes, hidráulica, elétrica, estima-se 18 meses, com um custo de 4,3 milhões. Né? Então, é um valor muito mais alto que uma reforma, como qualquer outra, por ser um patrimônio. As nossas fontes de recurso vai ser emendas parlamentares, então agora o nosso próximo espaço é fazer uma reunião do que a gente conseguiu arrecadar com os empresários também. Eu me comprometi com a Associação de Empresários de Valinhos mês a mês, indo até eles, falar como está o andamento do nosso projeto, para eles irem acompanhando e contribuindo. Tenho lá a Fernanda, que é a atual presidente, o Rafael Cossielo também, que está nos ajudando muito, apoiando para esse projeto. Estamos diariamente conversando sobre isso. A intenção é estar indo até a Câmara de Vereadores também, habilitar esse projeto para os vereadores e buscar emendas parlamentares em prol do projeto, tá? Então, caso a gente fale assim, a gente conseguiu até mais, a gente vai dando andamento no projeto. Com lei de incentivo ou com recursos privados, o projeto vai rolando, tá, gente? Nós estamos na etapa inicial de arrecadação dos 48 mil, tá? Esses 12 meses, esses 6 meses, eles vão acontecer após eu conseguir arrecadar pelo menos 50% do valor. Que aí eu vou começar a pagar o Brasil Restauro e eles vão começar o projeto. Eu já falei que eles fazerem em 4, eles falaram que consegue, mas a gente tem que acelerar a arrecadação. Então, porque aí a gente já está articulando com o secretário Fabrício, né, de já entrar nessa lei de incentivo no final do ano. E aí começar as empresas já poder converter o recurso. Depois vai ter depois de 6 meses. O 12 meses depois de 6 meses. E esses outros são depois desses 12. Isso. Os 12 meses vão ser depois que eu arrecadar os 2 milhões por lei de incentivo para fazer, tá? Mas isso tudo a gente elaborou um site, chama SOS Casarão Vale Verde, onde vai estar lá toda a transparência da nossa arrecadação, as etapas dos projetos, em que etapas estamos. Então a gente conseguiu arrecadar 25 mil. Iniciamos o projeto de obra emergencial. Então a gente vai ter fotos de como está indo, quem veio, que dia veio. Vai ser toda uma prestação de conta para vocês e todo mundo que tiver interesse, né, no projeto. Então aí a gente finalizando essa parte da obra emergencial, em paralelo, ele vai estar já iniciando a de restauro, tá? E aí a gente vai pulando para cá, falando que estima-se nos 18 meses, que também vai ser através de fontes. As nossas fontes serão lei de incentivo, emendas parlamentares, as leis de incentivo que a gente busca é Lei Rouanet, Aldir Blanc, essas leis a gente vai fazer a captação. Então a gente precisa ter o arquiteto que faz o restauro e um parceiro que nós temos, o Fabrício, as empresas, que investe nas leis de incentivo, já tudo isso amarrado. Porque às vezes você consegue a aprovação do Condefat, mas não tem a captação do recurso. E aí isso cai por terra. Né? Então a nossa estratégia hoje é já amarrar tudo isso. A fase 1 vai ser coberta por lona? Não, a fase 1 é para refazer o telhado. Esses 2 milhões é para fazer a lona. A estrutura. Não,
É um restauro, só que é um restauro de obra emergencial. Já etapa 1. Hã? Já com estrutura. Já com a estrutura. Entendeu? Etapa 1. A etapa 1, a etapa 1 eu estou fazendo a arrecadação. Não, a etapa 1 vai elaboração do projeto. Não, é só o projeto. A gente foi ver com até o Fabrício veio aqui também para ver de cobrir com lona, mas trouxe algumas construtoras e eles viram no estado que a cobertura com lona não é algo que seria interessante, porque a pressão da chuva pode formar barriga d'água, isso forçar mais o telhado que está com uma condição precária a deteriorar mais, a cair mais. Então vieram dois construtores e falaram a mesma coisa, a gente acabou abrindo mão de tentar colocar uma lona. Tá? Eu gostaria de abordar sobre a questão administrativa do encaminhamento desse projeto, porque no início você comentou que sobre o CNPJ do clube. Né? Isso. O Casarão está vinculado ao clube. Sim. E como o CNPJ não está, digamos assim, Apto, né? não está habilitado, né, o apto, tudo será feito através da Brasil Restauro. Isso. Tá? Mas eu vejo uma certa possibilidade de complicação nisso, uma vez que o Casarão e o jardim, né, vamos dizer assim, a parte coletiva, né, está vinculada ao clube, de certa forma está vinculado ao CNPJ. Então, assim, eu gostaria de inicialmente, tentar fazer um estudo para a liberação do CNPJ, do clube, porque isso vai, inclusive, proporcionar ao clube, abrir para o clube novas perspectivas de empreendimento em relação ao Casarão e todo o patrimônio existente. Por exemplo, eu sugiro, eu vejo que o ideal talvez fosse a gente fazer aqui, né, num projeto futuro, que talvez encaixa nesse projeto também, porque qual seria a utilidade depois da recuperação? Sim. Se tivesse algo já muito. O amigo falou sobre restaurante, né, algumas coisas, mas no meu entender, eu acho que o ideal aqui seria fazer um museu do café e do vinho. Tá? Porque hoje, o café está em várias regiões de Minas, né, em vários outros lugares, o café está muito valorizado. E talvez, se fizéssemos aqui um museu do café, com um café, né, e onde teríamos baristas para fazer café, mas enfim, isso aí é outro passo. Mas eu acho importante sobre a locação. No início, eu gostaria de fazer um estudo. Eu tenho uma boa experiência, tenho pessoas, conheço pessoas, advogados, eu acho que aqui também tive advogado tributarista, que eu fui apresentar está aqui, do meu lado, né? De fazer um estudo bacana para poder limpar o CNPJ. E fazer através desse CNPJ. Toda ajuda é muito bem-vinda, tá? Conseguiria, talvez, até avançar mais, entendeu? Né? Não só a respeito do projeto, porque de qualquer forma, tudo bem, a Brasil Restauro, a empresa. A gente tem um termo de cooperação, nós temos acesso às informações total da conta, né? Então, para você de dar. qualquer forma, o CNPJ do clube vai estar atrelado ao. Sim, com certeza. Até o que eu. Isso aí é o impeditivo. Então, nós precisamos primeiro cuidar disso. Não, na verdade, isso pode funcionar hoje em paralelo, tá? Dado o caminho que nós estamos caminhando agora. Por quê? Uma série de riscos, mas tudo bem. Oi. Está fazendo uma orientação em relação ao computador, é o seguinte, na festa junina que houve, no ano passado aqui, eu encontrei a ex-prefeita, a Lucimária, eu conversei com ela, com relação a essa questão do CNPJ. Sim. Aí eu falei assim, prefeita, a senhora tem que liberar esse CNPJ, porque ela estava sendo candidata, né? E ela falou, não,
Entendeu? Então, para eles, ai deles. Eu acho que o Franklin, ser uma pessoa acessível, ele já veio numa reunião aqui, ele se mostrou muito sensibilizado aqui, né, com aqui, ó, essas questões. Então, eu acho que vocês poderiam fazer aí uma conversa com o Franklin, né, com relação a essa contrapartida, né, ou seja, essa região vai dar para ele, se ele liberar esse CNPJ, muita visibilidade política, né? Então eu acho que isso aí, eu concordo com o senhor, vai dar aí essa questão de ele liberar o CNPJ em contrapartida com alguma coisa que essa região vai dar para ele, que eu acho que vai dar, né? Com certeza, como o senhor falou, eu acho que liberando esse CNPJ, tornando lá com essa contrapartida, vai ser muito mais fácil para a gente fazer todas essas questões. Quero pagar como negócio. Da prefeitura. Está em dia, Só para complementar, só para responder as perguntas que eu Túlio. Graziela, nós tivemos no ano passado uma conversa com a Lucimara, no gabinete dela, falando sobre essa possibilidade. Nossa dívida hoje com a prefeitura de IPTU, que ficou anos sem pagar o IPTU, mais de 10 anos, é taxa de lixo, porque é patrimônio tombado, não paga IPTU, mas é taxa de lixo. A taxa de lixo é por testado. Hoje a gente paga uma taxa de lixo de R$14 mil, tá? Por ano. A gente conversou com eles que a nossa dívida está em R$700 mil. R$700 mil. E aí, do município, tá de lixo. E aí, a Conselho estadual e federal não tem não. E aí, O Pix está aí, gente. Tá fácil só fazer o Pix. Tá fácil? Faz o Pix. só para concluir, a gente começou uma conversa já com a Lucimara lá atrás sobre essas alternativas para quitar essa dívida. Nós fomos, teve o programa de fazer o refis, mas é uma entrada muito alta, a gente dá uma entrada de mais de R$100 mil e parcelar, e a gente não conseguia dar essa entrada. Hoje a gente não tem caixa para isso. Então, fomos até o gabinete da Lucimara, conversamos sobre essa outra alternativa, uma contrapartida. Então, nós estávamos estudando, mudamos de escritório de contabilidade, nosso escritório era em Pinheiros, a gente trouxe o escritório para Valinhos, que conhece um pouco mais da legislação municipal, tem mais influência dentro da prefeitura, tem acesso mais fácil à prefeitura, e aí fizemos o levantamento do custo que nós temos real de 700 mil, e o valor já superfaturado, o valor menor. Então fizemos essa análise também, realmente esse valor é devido. E agora, como houve a mudança do prefeito, agora a gente está buscando uma nova agenda, já falamos com o assessor do Franklin, para a agenda e depois vai editar isso, depois do dia 30 de abril. Então a gente vai tentar para continuar essa conversa e chegar a uma resolução. Nossa busca como diretoria é resolver todos esses problemas. Só que assim, surgiu essa situação, não dá para ficar esperando mais. A gente esperou muitos anos serem feitos e ninguém se propôs a fazer. Sim, eu acho que podem ser coisas paralelas. Dá para ser feito coisas paralelas, então a gente vai estar andando com a prefeitura em busca de uma solução para essa dívida, e paralelo a gente está também com a Venezuela fazendo esse acordo. Claro. Né? De encaminhar isso para que não deixe isso cair. Lógico, se vocês tiverem disponibilidade de tempo para nos ajudar a segurar nessa parte, seria ótimo. A gente tem um advogado, o doutor Marcelo Galli, né? E a gente tem essa questão do IPTU e tem mais 3 processos trabalhistas que dá para resolver, a gente já está dando isso com ele que está participado desse processo. Então a gente já está articulando essa parte trabalhista também. Está chegando, tentando fazer acordo, negociações. Então tá, imagina, só que o que aconteceu?
o senhor quer falar. Desculpa, pode falar, Edson. Eu faço parte da história do clube também. Você esteve aqui há 10 anos, né? Então, a gente tem que entrar assim, para começar a fala, e parabéns pela exposição da cultural, e registro a condição cultural. A gente entra agora na condição administrativa, na gestão. E parabéns, Sueli, pelo trabalho que você vem fazendo. Nós começamos a decadência do casarão, nós estamos falando em 2000. Nós estamos falando em 2000. Alguém aqui é de 2000, do Vale Verde? 1, 2, 3, 4, 5. Então, basicamente, aqui nós temos meia dúzia de pessoas aqui que vivem numa situação. Eu também vivi, eu estou aqui desde 95. Então, existem vários encontros e desencontros. Existe projeto pronto. Três Maria, Americana, Limeira, Fabrício Bizarro, de excelência, Secretaria de Cultura hoje, muito bom gosto, por orgulho lá, quem sabe por orgulho lá, no período que nós estávamos aqui, também devido às ações trabalhistas, o Severino morreu aqui de R$480 mil, porque foi morrido por um carrapato, o carrapato estava subindo no capital de verde. Nós somos obrigados a pagar ação trabalhista de R$480 mil, quando estive aqui administrando. Então, quer dizer, tem bastante simbólicos e não foi deixado de se fazer nada, não. Foi feito muito. Então, o Fabrício trabalhou muito com a Ayrton, um dia, tivemos dezenas de São Paulo, por debate, do modo geral. Okay? Então, para o contexto do 400 do vereador, dos 40 mil, dentro da estrutura do CNPJ, que precisa ser avaliado, eu não sei não se existe ainda a dívida de INSS, que já tem agora. A gente já negociou aqui de INSS, estamos pagando. Porque você tem uma ideia, lá em 2008 tinha 200 e poucos mil reais de INSS, não é negociado. Bom que assim seja. A parte de política, infelizmente, né, que seja qual que for, vai estar se condicionando ao crime, de repente, está abrindo mão de uma gestão, de um volume de dinheiro de 700 mil, de repente, não pode ser negociado, mas ele não pode peitar isso para tirar o dinheiro para você. Isso é parte política. Não, ela não poderia ter uma contrapartida. A contrapartida lá atrás, até quando a gente tentou negociar com o Severino, estava uma parte do condomínio. Do clube para se pagar essa trabalhista. O caso da civil, continuamos com os 5.058 mil metros, é isso? Normalmente você tenta vetar isso para evitar essa situação. Eu tenho emenda parlamentar como vereador, e se isso estiver encaixando dentro do conselho, eu consigo, parte da minha emenda parlamentar, auxiliar no projeto, sim. Não vou dizer não, que vai ser fácil a captação, porque a parte principal, tudo, né? A parte principal é aquilo que você falou. Para que vai ser usado? Então nós chegamos lá e não conseguimos, o projeto pronto, a Três Maria fez, a Ana Paula fez, enfim, todo o trabalho foi executado, e nós chegamos lá e no que vai ser usado? Casamento, patrimônio cultural que vai ser visitado na escola. Tem pessoa que trabalha o dia todo, tem pouco tempo. Às vezes demora 2 horas para responder. Então tem tempo As novas leis de incentivo foram atualizadas que só é liberado recurso se você tem um plano para sustentabilidade econômica disso. Então isso vai estar dentro do projeto já apresentado. Plano para adequamento tem que agora ser autossuficiente. Eu entendo a sua colocação sobre o museu, seria que podemos até pensar, mas ele não é sustentado. Não tem como ser só ele. Hoje, a gente precisa ter uma renda fixa para o casarão. E nós, como diretoria, conversamos. Em tratar ele como uma unidade de negócio. Então, assim, para ele se bancar, ele precisa de tanto. Quanto que a gente vai fazer para manutenção? Então, um café colonial tem uma frequência. Pode ser uma alternativa. Enfiando o bar também. Aí os eventos são rendas variáveis. Né? A gente pode depois ter alguma ala do casarão para mostrar sobre a história, como
acerto no acerto Acho que tem museu. 18 Mas isso tudo a gente precisa, e as leis de incentivo exigem isso, porque aí o governo falou, tá bom, vem lá restaurar, mas depois vai voltar aqui e vai pedir dinheiro de novo. Então, o que vocês têm como planejamento econômico para ser sustentável? Que é uma coisa fantástica. E qualquer recurso partidizado privada, eles vão perguntar isso. Como o Padre falou, Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o vereador. muito bem colocado, e também assim, e não vai ser tão fácil quanto a colega ali falou. É fácil, manda o Pix, não é assim? Acho que não é por aí, tá? É que as pessoas, eu peço que meu nome é Carlos, moradora aqui do Bandeirão, meu marido mora há 8 anos. Conheci a Sueli no internet bloqueava esse marido da minha pessoal e pediu para que eu viesse aqui ajudar. Eu cheguei, estava as duas, liguei para a Thaís, ela chegou, ela falou assim, todo mundo vem aqui, dá todo mundo dá um monte de palpite e ninguém fala nada, só sabe falar não sei o que, não sei o que, ela falou, todo mundo só sabe me falar aqui o que eu falei, olha, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu tô aqui. E fiquei igual o tempo todo na retaguarda. Estou aqui, o que eu posso fazer? Porque é fácil falar. Então, assim, agora, a gente está querendo trazer vocês para perto, entendeu? Se é fácil, a gente pega que ela está colocando, ela está expondo o que ela tem, na mão, ela está deixando de trabalhar sem ganhar dinheiro, tudo que essa mulher está fazendo. Elas não ganham, elas não tiram um real daqui e ela está fazendo isso. Então é fácil falar, né? Então, olha, eu vou dar palpite, você não quer fazer isso? Não, vamos fazer, quem quer realmente, venha, sigamos, e como a gente abre casa, como a gente vai fazer evento, como a gente vai divulgar e como vai fazer o Pix. Nossa, olha, eu sou moradora há 20 anos, sempre contribuí com a associação. Acho que não é por Aqui não é associação, gente, nós estamos falando do casarão. Inclusive, sou muito ativa na Câmara, você sabe. Não, aqui não é por aí. Já estive com Sueli pessoalmente. Olha, que maravilha o que você fez aqui. Todo mundo te respeita do bar. Estamos aqui para ouvir você, porque sabemos que você faz a coisa andar da maneira correta. Mas essa postura realmente não concorda. Eu acho que não tem uma crítica com relação a Sueli. O que nós estamos fazendo aqui De jeito. tentando ajudar, por exemplo, esse senhor, que nem sabia que ele era vereador, ele está expondo algumas questões, inclusive com relação a ajudar também o projeto, que são importantes nós incluirmos. A gente não pode falar não para as coisas, a gente tem que estar aberto a novas construções, a novos caminhos, possibilidades. Bom dia a todos, muito bom ver todos aqui. Meu nome é Igor, sou educador ambiental. Igor. Bom, eu acho que é importante algumas colocações que foram feitas, mesmo gerando esse embate, assim, eu acho que há dúvidas em torno disso, porque houve Então, a intenção é de esclarecer. isso, exato. Então, assim, eu acho importante porque, como você bem disse, administrações passadas não levaram muito a sério todas essas questões que deviam ter sido feitas lá atrás, 10 anos atrás. Eu moro aqui desde 97, então eu vivi aqui, cresci aqui. Então é muito importante essas iniciativas. Acho que é importante também essa colocação, mas uma não inviabiliza a outra. Eu acho que é importante colocar isso, eu acho que é importante acontecer uma movimentação, até para poder gerar mais recursos a partir do momento que você estrutura um espaço, você consegue trazer mais visibilidade para o local, né? E a questão é dar uma dúvida aqui em relação a todo esse projeto, se para por aí no casarão, ou se já aproveitando essa iniciativa, todo esse trabalho inicial,
se não há possibilidade de fato, que a primeira meta seria esse casarão pela emergência e tudo mais, mas se há chance de, já que vai fazer todo esse trâmite burocrático, abrir espaço para caso haja possibilidade, não criar essa reforma, não só para o casarão, mas como tudo como um todo, porque não é um problema exclusivo do casarão. O casarão é um ativo principal, muito fundamental, mas no decorrer das outras construções se enfrenta o mesmo problema, o mesmo desafio. Então, há possibilidade dessa questão, e aí, só para finalizar isso uma coisa, eu não sei até que ponto todos esses investimentos de reprocessação de dívidas ou financiamento, se há uma proposta de ações sociais para incluir mais dar uma contrapartida para a sociedade, né? E inclusive a partir disso atrair novos adeptos aqui, Novos investidores, por exemplo, a gente tem a Icon, a gente tem a Kibon, a gente tem várias empresas na cidade. Uma questão que eu conversei antes, eu achei muito legal a questão que você falou da associação dos empresários de Baíros, que é uma coisa que a gente estava conversando antes. Aqui na região existe uma grande quantidade de empresas. Se não há também essa possibilidade de dar uma contraproposta para os funcionários frequentarem, porque é importante gerar uma economia que mesmo que seja reduzindo o valor de custo mensal, diário e tal, mas que há essa movimentação para devagar ir ampliando e tornando cada vez mais frequentado. Eu acho que isso é importante, eu acho muito grande. Mas enfim, eu coloquei muitas coisas aí, só para... Ele, de modo geral, só fala, eu tenho certeza que você já tem. Sim, correr atrás da empresa, buscar o financeiro, mas eu tenho todos os outros, só para finalizar em relação a primeira coisa aí, então, por exemplo, não mudou o investimento para cá, porque nós entramos na situação. Você falou para isso, né? Então, de um modo geral, o nosso problema principal aqui chama-se dinheiro. Nós temos um clube que foi doado ao bairro, né? E que na doação diz lá que é de direito dos moradores. Nós tínhamos na época, quando foi doado, aqui 1.447 lotes, salvo engano, 1.249. Eu acredito que hoje deve ter mais de 1.600 lotes, por causa que foi picando. Nós tínhamos chácara aqui de 28 mil metros. Né? Nós temos para chácara aqui de 4 mil metros. Eu tenho chácara de 5.800 metros, eu tenho moro numa. Enfim, do modo geral, não faz diferença. Mas nós aumentamos muito a quantidade que foi na chácara. Então, o entendimento é dinheiro. Então, de um modo geral, não dá para se ter as vantagens de usar o clube sem ter as obrigações. E nós não temos aqui no bairro, por um estatuto que foi criado, que as pessoas tinham que pagar a mensalidade. Pararam de pagar, abandonaram. Não, sim, não, deixa eu só finalizar. Só finalizar a ideia, o fato. Então, o que nós temos aqui hoje é o seguinte: criamos a velocidade dos investimentos aqui, criamos a situação de hotelaria, mas quem que vai garantir o investidor? Porque, de verdade, nós temos vários sócios que não pagam e têm direito. Então, a primeira coisa o estatuto foi identificado em 2021 para que a pessoa só tenha direito se ela pagar a mensalidade. Perfeito. Isso não é mesmo se a gente travava o morador que era sócio proprietário. Então, eu acredito sim, no meu entendimento jurídico e tudo que eu passei dentro, que é preciso feito, além disso, é preciso fazer uma mobilidade de que todas as pessoas que têm lá na sua escritura, que têm direito ao patrimônio, a 1.246 dados desse estabelecimento aqui, que é um tijolo, abra mão ou ele é obrigado a pagar a mensalidade. Então teria-se procurador do município de Valinhos, entrar no procurador, notificar todos os moradores, o morador vem aqui, ou eu sou sócio, ou eu abro mão, certo, gente? Porque é muito bonito vir aqui falar, bater na porta, peitar ela, por exemplo, eu sou sócio proprietário, vou entrar. Você está em dia? Não. E eu vou entrar. Não, você não vai entrar, você não está em dia. E você é um problema pessoal, tá? Problema pessoal. Seria manutenção. Não, manutenção. Então, assim, assume-se, manda-se boleto. Não, é sincero. Né? Manda-se boleto para todo mundo, e o cara não tem como mandar. Eu não quero, faz.
para o irmão registrar que você não quer. Ou eu quero contribuir, por exemplo, 200, 150 reais por mês para o clube. Numa dessas, 150 reais por mês para esse clube. Vezes mil. Quanto dá de dinheiro, gente? Faz o seu nas costas. E além disso, o que você pode fazer como vereador? Mas então, eu como vereador não é condição física, legislativa. Então eu já passei para o projeto de emenda parlamentar hoje, que foi feito até pela instituição. Você de partido. Eu sou PL. Sou PL. E diferente do que eu estava lá no direito, muitas vezes eu fui pelo PV e saí perguntado se O Franklin é PL. Quando você vai perder essa parte, toda a carga temos você que vai fazer a parte jurídica para você. Então, Ou abre Você pode fazer essa ponte entre o clube. não consigo, isso eu faço. Mas é Nós estamos falando com o assessor do Frank, tá? Para já uma conversa com ele. A nossa intenção é... Ah, sim, mas você pode conseguir isso. A emenda, eu estou falando com outro vereador, o Breyer, que é o nosso contador, para a gente estar indo até a Câmara e fazer a apresentação. Respondendo ao Igor, só para não se ver, desculpa, só para a gente... Posso fazer uma intervenção, a intervenção não pode ser mais que tantos por cento do telhado, vai ser o telhado é 40%. E aí, se nós vamos ter uma sociedade civil ou o CNPJ, Eu não posso intervir mais, possa ser feito todas as coisas. De repente, E é muito mais fácil, né? Não, mas a gente não estaria aqui solicitando essa turma, né? Mas, voltando ao Igor. Igor, nós entendemos essa questão do clube como um todo, porém a gente separou por unidade de negócios o que está sendo mais urgente. Então, como sócio, ele é arquiteto e ele pergunta para a gente na fiscalidade se havia um projeto de cobertura da classe para buscar investidores. E já tem algumas escolas interessadas em investir na questão de um projeto que tem a segurança, um orçamento detalhado, e tudo mais. Então, a gente está trabalhando com isso. O que acontece é que nós, como diretores, não ficamos apenas no estratégia, vamos dizer assim, mas ele também está na operação. Então, isso demanda um tempo muito time em cima disso, tá? Então, dada a situação do casarão, a gente esteve no debate, eu tenho uma jogada que nos assessoriou. Então, assim, o casarão é os olhos do contraparte, o casarão e o jardim. Então, a gente dando esse start desses dois, é a aprovação muito mais ágil, tá? E as providências também. Então, por isso que a gente focou no casarão. Os outros espaços, a gente está buscando parcerias mesmo. Até, colocando aqui no próximo slide, que já está passando, a gente já aprovou no limite da nossa diretoria algumas cotas de contrapartida para os moradores que estão fazendo sua doação. A gente agora só vai formalizar em ata de assembleia, vai entrar em ata de assembleia e divulgando aos interessados aqui, para que caia a contrapartida. Então, ele está falando que vai colocar o nome nos projetos, vai poder usar o espaço para um evento corporativo social. Isso também conversei com os empresários na Associação de Empresários Urbanistas. Eles também questionaram a contrapartida, e entrou isso junto com eles também, se tornasse algo atrativo para eles. Então, isso a gente vai estar validando e compartilhando com vocês que têm interesse para as contrapartidas. Nós estamos com um monte de conversa paralela aqui. O pessoal que quer começar falando, vai lá fora e faz a reunião. Quem está aqui quer ouvir o plano, eles ouvir o plano, e pode ter junto com ele. Porque as pessoas que estão aqui não acabam de ver. Então, eu gostaria de ouvir essa proposta até o fim. Obrigado. Então, inclusive no projeto dos 48 mil, a gente está também com cotas já pré-aprovadas pela diretoria e a gente vai estar formalizando isso em assembleia. A gente vai estar divulgando para vocês também, tanto para os empresários da região. Tá? Aí aqui são os nossos desafios, né? Então, o projeto inicial para recurso mínimo para a elaboração do projeto.
segunda. com a Universal, Aí segunda não, vai ser no vai ser com o nosso parceiro sempre Fabrício, dá né, online, de Cultura, e a articulação da Associação de Valinhos, fazer a entrada das redes e eles entrarem como investidores, tá bom? O evento vai fazer Faz um vídeo, tipo assim, na terça-feira vamos lá, se demora no canto. Então uma voz vai levar um vídeo. Vamos ver o café para restaurar. Vamos trazer o público falou aqui, então a gente precisa saber qual vai ser a finalidade econômica e a gente está sendo montado um plano de negócio para o casarão, junto com a diretoria, né, e o pessoal aqui do comitê, as alternativas da sustentabilidade econômica, porque isso vai ter que ser apresentado também nas leis de incentivo, né? E a estratégia comercial, né, a exploração comercial também vai estar sendo validada, tanto do casarão quanto do jardim. Então, usar o jardim para ensaios fotográficos, visitação de faculdades, universidades, né? Estudantes, então, fazer parceria com essas universidades e tudo mais. Então, esses são os nossos desafios e o nosso caminho. Então, nosso plano de ação inicial é captar o recurso, né, através de redes beneficentes, cotas de contrapartida tanto para a pessoa física quanto jurídica, né? Que aí a pessoa física pode colocar o nome da família, né? Ela pode usufruir para um espaço. A gente vai estar colocando o nome nas mídias da região também, né? Rádios. A gente já foi falar na rádio de Valinhos, já foi falar no jornal de Valinhos. O jornal do Vinícius, agora? Em terceira visão, e o Vinícius. Quem não foi de Valinhos é jornal de Valinhos, é verdade. Então, e a nossa estimativa de tempo é 2 meses, maio e julho, para não fazer essa captação, para a gente ter tempo hábil para entrar nas pesquisas no final desse ano. Tá? O levantamento de aprovação, né, no contestar do projeto, né, esse começo a gente negociou com a família do Brasil Restauro, tá? Até porque ela já está aqui na região também, né, então a gente facilita para ela. Deixa eu fazer o plano de negócio que já está acontecendo para o plano de negócio para o restauro do casarão, né, para que a gente coloque, mostre qual vai ser a finalidade econômica dele, para ele ser autossuficiente. Né? E as obras iniciais que a nossa gente vai começar a fazer no ano de 2016, como ele tem duração de 12 meses, ela vai começar em 2016, porque o telhado está cedendo muito. Você tem que ver se assim, eu vou sair. 2026, desculpa, gente. 2026. Tomar um café. Então, a gente está com o site, que é SOS Casarão Vale Verde, que lá vai estar fazendo toda a parte de transparência financeira. Eu acho que isso é importante porque eu conversei com muitos moradores antigos, essa questão financeira do clube, né? Então, isso para mim é uma coisa importantíssima que eu quero deixar claro para todo mundo que está engajado, o que está investindo, quanto está investindo, isso vai estar sendo apresentado quinzenalmente, tudo mais, esse acompanhamento. Então, por que a gente vai investir nisso? Porque é uma sociedade histórica, preservar o patrimônio arquitetônico da cidade, é um regime institucional, atividade com parceiros culturais, a gente pode trazer ações culturais, porque a gente tem um clube, gente, que não é só de lazer, é um clube cultural. A gente pode fazer, que tem conversando com a Regina, trazer aulas didáticas sobre o patrimônio material das escolas públicas e privadas dentro do casarão. Pode ser um espaço de ensinamento, né, Regina? Então, assim, isso vai fornecer muito network de valor, eventos com lideranças empresariais e culturais, uso do espaço exclusivo também, né? Desdobramentos futuros, né? Para editais estaduais e federais. Então, a gente pode usar o espaço também, depois para atividades culturais dentro do clube também. Então, o clube tem sua singularidade. Infelizmente, esses fatores, ele foi distribuindo, foi fechando, e tem esse olhar que o clube é para a comunidade, não é para os fins de interesse próprio. Né? Então, assim, eu falei, um dos motivos que estou aqui é para ter um espaço que vocês possam crescer e fazer amizade, que isso não se torne um problema de segurança, não vai ter vandalismo, que a gente consiga drogas dentro do clube, invadindo. E que a gente tenha também um espaço de lazer, bem-estar, e que não se torne, a gente valoriza o nosso
você ter ideia, eu estou também ativo Porque um espaço desse, deixar ele se deteriorar, vai prejudicar nosso imóvel, vai desvalorizar isso, vai nos deixar seguros, com a segurança pública, né? Então isso é importantíssimo, né, para a gente. Imagine um bairro desse, uma associação dessa, tudo, né? Quando se valoriza, porque tantos clubes em Paulinhas, estão sendo formados novos, são clubes também, e as pessoas valorizam. Muita gente de outras cidades, né? Para Paulinha poder usar essa questão, né? Então, o que eu estou pedindo hoje aqui é trazer para vocês que a gente está buscando formas de fazer. Eu estou procurando alternativas, né? Vamos ver da CNPJ, estamos resolvendo, mas o Casarão pede socorro. E aí a gente foi procurar uma alternativa que seja viável e traga agilidade para a gente fazer. Né? Então, minha preocupação maior, beleza? Então, essa projeto. Então, a gente vai captar recursos. Vamos fazer as empresas aqui. Então, vamos lá na associação de empresários. Eles apoiaram, firmei um compromisso com eles para todo mês. Eles vão estar lá de novo. Conseguimos arrecadar. A gente já tem uma doação de R$1.000 de morador do bairro, entendeu? Que a gente engajou na causa, então a gente está fazendo esse trabalho. E a gente vem buscando, a diretoria vem buscando para a gente ficar conformado de vez. Eu estou aqui há 6 anos. E quando eu vim ver algumas chácaras para comprar, eu falei, nossa, eu não vou comprar. Aí eu falei para mim assim, não vem ser conselheira, nem diretoria, nem nada. Estou aqui, eu agora discursando para vocês. Meu marido vai estar com as crianças, de 3 anos e de 2 anos. Então, assim, porque eu acredito que isso daqui vai ser um legado para a nossa geração, como foi para as gerações anteriores. Né? Eu estou de porta aberta para vocês. Eu vou estar aqui todo sábado, das 9 até das 9h30 às 10h30, eu estou fazendo meu yoga no clube, para tirar dúvida, para esclarecer. Os interessados, peço que deixem com a Dulce lá, que eu vou estar falando sobre as cotas, assim que aprovada a cota de contrapartidas, a gente vai estar divulgando para os interessados, vai estar fazendo a divulgação também no nosso site. Na verdade, eu tenho meus HDs externos, alguns vídeos, eu fiz uma escolha muito clara, não dá para guardar o resto da A vida. Assembleia já vai ser esse link para a aprovação das cotas, explicando Então deixa lá, se um dia a plataforma deixar de existir. Tá bom, gente? Eu agradeço novamente a atenção de todos, a disposição desse tempo que é precioso, não é? A gente não se recupera, nem corre atrás, né? Tempo a gente não recupera. E fotos eu tenho, vídeos já não. Fotos eu vou fazer uma coisa. Muito obrigada pela presença de todos. Então, faz tempo que isso não se faz, mas faz o registro do político, mas não da cidade. Eu vou também abrir para pergunta. Tem alguém que tem alguma dúvida? Gilmar? Pode falar. Não, pode falar. Mais ou menos qualquer coisa, mas eu acho que é importante. Precisa ter alguma comunicação visual sobre esse espaço. Há uma circulação grande de carro e as pessoas não sabem o que é. Está sempre documentando. Você passa isso para aproveita? Não, isso aqui eu passo para os meios de comunicação, passo para eles e depois eu digo. Sempre, não, isso aqui. Ah, não, mas aí eu deixo o diretor da agricultura. Eu vou te mandar depois dessa parte Os painéis semana que vem falam sobre pontos históricos imaginos. E, como eu já tinha conversado em 2023, vai ter uma agora sobre o casarão, tudo. Então, ele até mandou para mim como vai ser o painel, mas que você pode ler, porque ele conta em texto também. As fotos do cafezal. Então, a gente vai estar estudando se vai colocar aqui dentro do próximo do clube, ou se vai colocar lá perto do bairro, mas vai ter, tá? Isso, circula e passa na frente do clube, né?
branco né? não, mas é. Né? Sim. Além de prestar um grande trabalho para a comunidade, tá? Eu já fui Sobre a sustentabilidade do projeto, gente, eu tenho uma agência, eu trabalho com turismo pedagógico. Eu levo os colégios para as grandes fazendas de café. Eu levo eles para Jundiaí, na Nossa Senhora da Conceição. Eu levo eles para a Fazenda Esperança, que foi título de novela da Globo, Terra Nostra. Foi filmada tudo aqui em Limeira, Corderópolis, do lado de Limeira. Corderópolis, isso. São grandes fazendas de café. Então, da mesma forma que eu levo esses grandes colégios em visitação para as grandes fazendas de café, a fazenda Monte Leste, que é a fazenda Tozan, em Campinas, por que não trazer para cá? Aqui é o berço, quem entra lá e vê aquele casarão e já vê a formação dos terreiros, já imagina como era isso daqui há muitos anos atrás. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um certificado que Conde Deu esteve aqui em visita com a sua esposa. Isso tudo tem registro, gente. Então a gente tem uma história maravilhosa dentro da nossa casa que a gente precisa de todo mundo. De todo mundo. E o melhor, a gente precisa unir essas forças, gente. É isso que a gente está em prol. Vamos nos unir para abraçar essa causa verdadeiramente, para que a gente traga recursos para poder fazer o melhor para todos nós, para a nossa história, para o nosso patrimônio, para o nosso clube. O casarão está inserido dentro do clube, não dá para desassociar, ok? A gente precisa agregar uma coisa é consequência da outra. Além dessa coisa da parte da educação, na parte da educação, qual é o espaço muito grande e ótimo para esportes, né? E que tira as crianças da rua, da droga, né? Que mantém as crianças mais saudáveis e pode ser utilizada também essa contrapartida para a comunidade, né? Para a escola, para a comunidade, o que quiser. Queria falar uma coisa? Instagram qual é? Eu acho que todos podemos Casarão, Vale Verde. Pronto, lá é uma boa forma de a gente divulgar isso na cidade, né? Sim. Pedindo apoio para o Pé de Figo, que tudo que se divulga lá muito facilmente, a todo mundo da cidade fica sabendo. E também eu tenho contatos, velho, vou procurar você na segunda-feira. Podemos pensar no Terra da Gente. Eles são tão legais aqui com a região, ele mora aqui, aquele condomínio que é no pé da Serra dos Cocais. E ele é muito legal, ele gosta muito de ajudar a cidade. Você já pensou uma chamada lá? A gente muda isso assim, né? SOS Casarão, é isso? SOS Casarão Vale Verde. Porque a gente pode todo mundo, né, começar lá. Sueli, deixa eu só pegando o gancho da Mônica, me acendeu uma luz que você falou desses projetos que as escolas têm. A gente podia fazer aqui no clube com as agências um fan tour para que eles possam saber o que a gente tem, para que eles possam trazer as crianças aqui fazer o estudo do meio. Na Fazenda Tozan, inclusive, eu fui gerente de lazer do Solar das Andorinhas e a gente cuidava da Fazenda Tozan também. Tem um grande interesse das escolas em trazer os alunos para fazer o estudo do meio. Dentro aqui, não fica caro para a criança, né? E lá da escola, que as escolas estão organizando para trazer aqui e estudar, fazer um estudo do meio aqui da história do café. E também outras... A gente já tem esse projeto de estudo pronto, formatado. O que a gente precisa agora, nesse momento, é startar, dar início a essas obras, tá? Para que a gente possa fazer esse estrutura, para que a gente possa trazer gente, para a gente estar com uma aparência. Olha, é demais, entendeu? Então, e um tempo bom para fazer isso é agora no segundo semestre. Se a gente conseguir fazer esse fan tour com as agências, aí eles conseguem captar para o ano que vem. Agora, primeiro a gente precisa startar esse projeto,
entendeu? Porque se eu trouxer as agências e olhar o estado, elas não voltam nunca mais, entendeu? A gente precisa estartar muita coisa para a gente começar nisso, entendeu? É isso. Pessoal, o que nós mais precisamos? Ajudem a que essa conversa, esse bate-papo, reverbere. Por favor, a gente precisa de apoiadores, não de críticos, não de pessoas que só ficam, sabe, com aquela nuvenzinha negra. A gente precisa de pessoas que vêm para somar com a gente, que seja realmente positivo e para cima. Nós não queremos saber o que fizeram, a gente quer saber o que nós vamos fazer daqui para frente. Se ninguém mais tiver alguma coisa para falar, eu gostaria. Você quer falar? Sim, eu acho que muito importante que eu gravei é o apoio do senhor Edson Secafim. Ele esteve à frente do clube e ele tem uma das grandes obrigações de participar, realmente estar comigo. E eu sou muito ativa na Câmara, vou continuar indo e vou cobrar a todos pessoalmente por esse apoio. Né? Ele principalmente, nosso bairro votou no Secafim. Se você quiser que eu vá falar na Câmara, Sim, na próxima terça, eu acho que já podemos, quem puder estar, a sessão aqui nos Valinhos, de terça-feira, às 6h30, 18 horas, 19 horas começa. Eu acho que se pudermos todos irmos na próxima e levar esta campanha e firmar isso, seria muito interessante. Eu vou estar lá na terça, tem uma outra questão que eu preciso estar lá na terça. É que eu estou conversando com o Bey, a gente precisa incluir na pauta para dar voz para a gente falar. Não, mas independente disso, eu acho que a gente já pode começar um grupo a frequentar toda terça e bater nessa tecla. Porque tem verbas, Valinhos tem muitas verbas direcionadas. Acho que a gente pode pegar o apoio dele. O apoio dele agora já está gravado e ele vai ter que dar todo o apoio. Eu gostaria de falar por aí, incluir na emenda, né? Aí e tal. E outra coisa, eu acho que é muito importante também, eu discordo, falam que o passado não é importante. Pelo contrário, eu aprendi com a minha mãe que o passado é a coisa mais importante. Eu sou professora aposentada da Prefeitura de Campinas, e uma das coisas que minha mãe sabe, minha mãe sabe que eu bati muito, né? Foi essa questão das atas. Atas não, por exemplo, essa reunião foi feita. Essa reunião foi feita lá? Infelizmente. Então, por quê? Eu bati muito nisso quando eu fui professora, que o passado da Prefeitura de Campinas, né? Não era, por exemplo, eu fui professora há quase 30 anos, né? E a gente tinha uma escola que era uma escola de primeiro lugar na rede e que não seguiu uma continuidade de trabalho. Por quê? Falta de passagem, falta de atas lidas no passado. Então, por exemplo, quando o senhor que eu conhecia, o vereador, o senhor Edson Secafim, fala do passado, é importante sim, para ver o que a gente já trilhou, para a gente não repetir os erros, não é, mãe? Para a gente daqui para frente não fazer o que foi feito lá atrás, né? Então vamos sim ouvir as opiniões, né? Vamos estar abertos às críticas, vamos fazer críticas construtivas, vamos procurar apoios e para mim o caminho mais fácil é a limpeza, esse negócio dessa parte econômica aí, do CNPJ. Com relação a isso, o senhor Franklin vai ter muitos benefícios aqui. Vai ser palco aqui para eles, se isso aqui estiver lindo, para reeleição, gente. Alguém é bobo aqui? Ela quer falar. Não, eu falo assim, o Veiga, vocês estão vendo ele é um excelente contador. Obviamente, eles já estão querendo, né, acertar esse negócio do CNPJ. Não, mas eu não estou falando que não está se fazendo nada. Pelo contrário, está se fazendo muito. Eu acho assim, nossa, só no isso, a gente tem que abrir, gente. A gente também veio, agora tem o
Você sabe como funciona isso? Concordo, eu acho que terça-feira tem que ir em peso, né? Terça-feira. 6h30? 6h30. Estarei lá. Eu queria só dizer a última palavra. Estarei lá. Sabe qual é? Eu tenho 84 anos já. Eu aprendi e falei a vida inteira para os meus alunos na universidade. A vida só vale a pena se a gente perseguir sonhos. Nós temos que ter sonhos. A vida vale a pena só por isso. Não é comer, dormir, levantar e transar. É ter sonhos.